Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora das alegações finais que foram apresentadas pelo PGR ontem para o STF. Né? É uma coisa que do ponto de vista jurídico não tem validade nenhuma, é uma besteira completa. Era óbvio que a PGR iria apresentar alegações finais se ela apresentou a denúncia. No momento que ela apresentou a denúncia, ela vai apresentar alegações finais, não tem o que dizer, não tem outra alternativa nisso daí. Né? E ninguém imaginava outra coisa contrária. Né? Lógico que há um interesse muito grande do Goné de prender o Bolsonaro e coisa e tal, do pessoal da esquerda. Então, isso não é nada diferente do esperado, né? Então, o fato do pessoal ter publicado essa delação ontem foi muito mais um efeito midiático, de dizer que, olha só, tá vendo, Trump? Nós não vamos ceder, vamos continuar perseguindo o Bolsonaro e não sei o que lá e coisa e tal. E ninguém esperava outra coisa, eu já falei para vocês. É lógico que não se espera que o Alexandre de Moraes ceda em momento algum. Se o resto do pessoal do STF não der uma solução, não vai ser o Alexandre de Moraes que vai fazer qualquer coisa, né? Enfim, isso daqui, portanto, é um grande nada, não mudou absolutamente nada, mas vale a pena a gente entender duas coisas principais e algumas outras coisinhas, alguns outros detalhes. As duas coisas principais que chamaram a atenção. A PGR não pediu a prisão temporária do Bolsonaro, a prisão preventiva do Bolsonaro. Lembra que a gente viu o pessoal falando aqui, ó, que o futuro do Bolsonaro está nas mãos do Goné? Isso aqui foi há 4 dias atrás. O pessoal estava pedindo, Goné, bota a prisão preventiva do Bolsonaro pelo risco de fuga dele, coisa e tal. E nas alegações finais ele não pediu a prisão preventiva do Bolsonaro. Então, ou seja, ao contrário do que a esquerda esperava, não veio a prisão preventiva dele, né? E além disso, ele colocou também que acabou com a delação do Mauro Cid. O Mauro Cid, como a gente falou que ia acontecer, se ferrou completamente. Eles usaram toda a declaração do Mauro Cid, mas na hora de dar o benefício para ele, não vão dar benefício nenhum. Infelizmente, assim, o pessoal critica muito o Mauro Cid, dizendo que ele foi fraco e coisa e tal. Eu, sinceramente, é muito difícil avaliar essas coisas, porque o cara estava numa situação que estavam ameaçando prender o pai dele, ameaçando... Pô, quanto você aguentaria se você fosse torturado nessa situação? Eu não sei quanto eu aguentaria. Ninguém sabe quanto eu aguentaria. É muito fácil criticar o cara, porque você não sabe o que o cara passou na tortura dele lá, né? Então, infelizmente, a situação é essa. Acabou que usaram a delação premiada dele para inventar esse caso inteiro, que não tem nada no final das contas, e ele não vai ganhar nada com isso, né? Vamos falar sobre esses assuntos aqui. Essa notícia foi sugerida por Donaldo Trampo, anarco-socialista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, pois é, a imprensa está fazendo um escarcéu danado, não porque o Bolsonaro, porque a PGR apresentou alegações finais e coisa e tal, como se fosse uma coisa extraordinária. É lógico que ela apresentou alegações finais, é a parte do processo, estamos nessa parte do processo. Agora vem as alegações finais da defesa e em seguida já vai ao julgamento. Se o André Mendonça não acatar o mandado de segurança que foi pedido lá pelo pessoal do Felipe Martins, em princípio agora já é o julgamento, ou seja, o PGR apresentou as alegações finais, as defesas vão apresentar as alegações finais e depois é o julgamento. Esse é o processo, é o rito processual próprio. Não tem nenhuma novidade nessa história aqui. O que tem, evidentemente, é o interesse da esquerda muito grande de tentar animar a militância. Não, militante, fica alegre aí, vão prender o Bolsonaro e coisa e tal, e coisa e tal. E detalhe, tem que animar mais ainda porque, de novo, o PGR não pediu a prisão preventiva, né? Tava todo mundo esperando isso. Deram um recado até aqui, ó, a Carolina Brígido, né? Embora o STF, para o STF haja motivos jurídicos para decretar a prisão preventiva do ex-presidente, isso só poderia acontecer diante de um pedido da PGR. E é lógico, eles falaram isso há 4 dias atrás, eles sabiam que a PGR iria mandar as alegações finais agora. Poderia, nas alegações finais, ter pedido a prisão preventiva do Bolsonaro, inclusive porque incluiu nessa coisa toda que o Eduardo Bolsonaro estaria agindo no exterior para fazer o golpe aqui no Brasil e não sei o que lá. Então, ou seja, eles colocaram esse troço aqui também nas alegações finais. Poderia ter pedido a prisão preventiva do Bolsonaro, não pediu. Então isso desanimou certamente a militância do pessoal, muito embora, como vocês sabem, o que vai acontecer agora? Você tem agora alegações da defesa, depois teria o julgamento e depois teria recurso ao plenário do STF. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Tudo isso vai ser explorado com muita
com muita fome pela imprensa, pela esquerda, para dizer que não, que somos independentes e não sei o que lá, não sei o que lá. Mas a verdade é que isso pode dar uma merda muito grande. Vamos ver como é que a coisa vai se comportar a partir de 1º de agosto, quando entrarem em vigor as sanções do Trump, né? PGR pede condenação de Bolsonaro. Quando será o julgamento criticado por Trump? Ou seja, a expectativa é que seja alguma coisa em setembro, né? Ele pediu a condenação de todo mundo. Bolsonaro, ele pediu 43 anos para o Bolsonaro. Enfim, isso tudo é esperado, né? Ele falou que o Bolsonaro foi o principal articulador e o maior beneficiário. Não tem nenhuma evidência de que Bolsonaro tenha articulado absolutamente nada. No entanto, assim, eu não critico o PGR, tá? O PGR é o que eu falo para vocês, o PGR, a função do PGR é acusar mesmo. Você não espera que o PGR pegue leve, né? O ideal seria, se fosse um PGR isento, né, não denunciar. Mas a verdade é que o PGR está aí para acusar mesmo. O problema desse processo todo é o Alexandre de Moraes. É o fato de que você tem um juiz que é claramente inimigo do Bolsonaro, que claramente quer condenar o Bolsonaro, presidindo esse julgamento. É isso que é uma coisa totalmente impossível no final das contas, né? Enfim, vamos ver para que lado caminha esse tipo de coisa, mas isso daqui não tem nenhuma importância. Ao contrário, como eu falei para vocês, eles tiraram o Bolsonaro, a prisão preventiva do Bolsonaro, e teve também o que o Jeffrey Schickini chamou a atenção aqui, da questão do Mauro Cid, né? Ele critica muito o Mauro Cid, diz que o Mauro Cid vendeu a alma para o diabo e foi traído e coisa e tal, mentiu descaradamente, acusou inocentes, traiu amigos e vai preso do mesmo jeito. De novo, eu não vou tão longe em criticar o Mauro Cid, porque, de novo, o cara claramente foi torturado, meu amigo. Tu vai reclamar do cara que foi torturado, pô. Ameaçaram prender o pai dele, prender a filha dele, prender a esposa dele, ameaçaram prender todo mundo no final das contas. Cara, isso aí, cada um tem o seu limite, meu amigo. É difícil saber o que você faria nessa situação, o que cada um faria nessa situação, né? Enfim, o que ele está colocando aqui é que o PGR pediu alteração dos benefícios da sua colaboração, determinando a exclusão do perdão judicial, e disse nas alegações finais do núcleo 1, por omissões e descumprimentos do acordo, o MPF defende apenas 1/3 de redução da pena e nega o perdão judicial ao ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ou seja, o Mauro Cid, ao invés de ser condenado a 48 anos de cadeia, será condenado a 32 anos de cadeia. Ou seja, vai ficar muito tempo preso, né? Essa é a situação desse pessoal aqui. E o Schickini sempre falou isso, que o Mauro Cid seria usado e depois descartado, e foi. O único ponto que eu critico é isso, né? Ele foi torturado, né? Ou seja, é complicado você acusar o cara disso, né? Enfim, vamos ver o que vai dar isso daqui, mas de qualquer forma, o ponto central dessa história é que essa denúncia do Bolsonaro, isso não faz diferença nenhuma no final das contas. Eles estão botando como se fosse uma grande novidade, uma grande coisa, não, porque saiu as alegações finais do STF, da PGR para o STF, e, cara, isso não faz diferença, isso é esperado, né? Outra coisa curiosa que teve nessa história aqui é justamente a Bárbara do Chatolizei apontou aqui, ó, que eles mudaram a data que estava da denúncia, né? A denúncia originalmente dizia que a suposta reunião do golpe teria sido no dia 18 do 11, e isso foram as perguntas todas feitas durante os depoimentos. Só que a única prova que eles têm que o Felipe teria estado no Palácio da Alvorada seria no dia 19, e só tem escrito Felipe. Não tem escrito o Felipe Martins. Não dá para saber se é o Felipe ali, né? E todo mundo diz que o Felipe não estava lá. Mas é lógico, de novo, a PGR ela tá ali para acusar. Então ela tá botando isso. No final, ela mudou para o dia 19 a tal da reunião, na maior cara de pau. Não quis nem saber, fingiu que não falou nada do dia 18 e botou o dia 19 nas alegações finais, né? Mas, de novo, é o que eu falo para vocês. A PGR, a função da PGR é acusar mesmo. Isso se espera da PGR. A PGR vai acusar mesmo. Então é um detalhe isso daqui. O Alexandre de Moraes, é lógico, ele é o problema. Porque ele deveria ser o juiz isento, né? O processo acusatório é esse. Você tem o lado que acusa, que é a PGR, você tem o lado que defende, que é a defesa dos acusados, e você tem o juiz, que seria a parte isenta, que vai resolver o problema. O problema é que, nesse caso, a parte, entre aspas, isenta é o Alexandre de Moraes, pô. Essa é que é a merda toda que a gente tem nesse julgamento, é a impossibilidade de você ter um julgamento justo. E para não esquecer, bastaria, se você quisesse ter um julgamento justo, você falar, não, temos que julgar o Bolsonaro, não pode não julgar o Bolsonaro por isso. Joga para a primeira instância. Na primeira instância, o Bolsonaro vai ter uma chance de pegar um juiz muito mais isento, muito mais técnico, e ele ainda pode recorrer para a segunda instância, seguir o processo normal de qualquer pessoa, porque, de fato, ele não tem foro privilegiado mais, ele não tem mais foro por prerrogativa de função.
Então, ou seja, é tudo uma palhaçada isso daqui, a gente sabe que é, né? E só levem em conta isso, essa nova... a alegação final da PGR é uma besteira que é esperado, não faz diferença nenhuma. A esquerda está usando isso para tentar animar a militância, né? Vamos lá, militância, anima aí, eles vão prender o Bolsonaro, olha lá, tá dizendo que o Bolsonaro fez isso, fez aquilo, não sei o que lá. Por quê? Porque a militância esquerdista está meio desanimada com esse negócio do tarifaço do Trump. Então estão percebendo que a situação mudou. Obrigado por assistir o vídeo até o final.